entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando a dor, tristeza e desolação. É necessário ir no cordão, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Então, agora, gente, oficialmente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos aconchegando nesse nosso espaço virtual. Acolho todos os estados que estão aqui, todas as pessoas, nossos assessores também que se fazem presente aqui nessa noite. E hoje temos como responsáveis o estado do Piauí e Pernambuco. Eu estou aqui representando o Piauí. E o Pernambuco, quem está representando é a Alice. E vamos construir, né, essa noite juntos. E então, nesse momento, vamos dar continuidade, né, ao nosso momento. Convido a Alice para fazer nossa abertura. O tema dessa noite é o Evangelho é a força que derruba muros. Essa é a nossa primeira roda de conversa sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano. E vamos iniciar, né? Alice, passo para você. Boa noite, boa noite, companheiros. Eu fiquei na incumbência de convidar um poeta para participar dessa noite, e aí o poeta Raimundo Nascimento, que é cordelista, ele preparou um mote para a PJMP, que trata sobre o Evangelho, a força que derruba mundo. Ele está com um probleminha de saúde e hoje não pôde estar presente, então ele encaminhou a poesia para a gente, é uma poesia do poeta, e ela diz assim: o Evangelho é a força que derruba mundo. Deus, quando fez a terra, espalhou o amor no mundo. Amai uns aos outros, ele disse a todo mundo. Porém, a desobediência juntou-se com a indecência, mudou tudo no segundo. Com seu carinho profundo, ele fez a humanidade, fez com cores diferentes, mas na mesma igualdade. E nessa sua criação, colocou um coração para só fazerem bondade. Porém, veio a crueldade, atravessou no caminho, pois em um pé de roseira também se encontram espinhos. A ganância e a prepotência tirou do amor a essência, deixando o mesmo sozinho. Mudou da água para o vinho, de Deus os ensinamentos, o homem, do seu semelhante, tornou-se um prepotente. E o amor que tinha em seu peito, hoje habita o preconceito com entes e aderentes. Discrimina um parente, amigo, pai, irmão, alguém por ser diferente, cor de pele, religião, por ser rico ou por ser pobre, por ser feio ou ter beleza, reina a discriminação. É preciso a humanidade inteira se evangelizar, o ódio e o preconceito do nosso peito arrancar e que o mundo inteiro ouça que o Evangelho é a força para esse muro derrubar. Poeta, cordelista, Raimundo Nascimento. Gente, muito lindo, né? Muito bom a gente iniciar o nosso encontro nesse clima, trazendo a arte dentro da nossa luta, da nossa esperança. E agora vamos falar um pouco sobre o nosso objetivo do encontro.
O objetivo desse encontro é apresentar o tema da campanha da Fraternidade de 2021, que é ecumênico esse ano, né? Temos como tema, novamente comentando, a fraternidade e o diálogo, o compromisso de amor. E o nosso lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Esse tema será aprofundado ao longo dos próximos 4 encontros. Então, nós vamos ter, né, os nossos outros encontros semanais. Nesse estudo, queremos enfatizar e afirmar o diálogo como resposta às intolerâncias, em contextos em que a paz e o amor são ofuscados. É preciso refletir se nossas posturas são coerentes com os ensinamentos de Cristo. Peço só para a Samara liberar, por favor, o meu compartilhamento novamente. Obrigada. Sabrina, tá sem som. Você está escutando? Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Pessoal, como tá travando muito, a gente vai dando prosseguimento e tentar resolver o problema do... Tá dando para me escutar?
Pronto, para a gente tentar resolver Está daqui sim. mais para frente. Então, a gente convida nesse momento, é o nosso segundo momento, o assessor nacional da PJMP, Edivaldo Jericó, para conduzir nosso momento bíblico, nosso momento de reflexão. Seja bem-vindo, Edivaldo, e muito obrigada. Obrigado, Alice, obrigado, Sabrina, e um abraço já de agora, né? Uma alegria imensa encontrar com o PJMP aí de vários estados do Brasil, já o pessoal colocando aí nas mensagens, né, de onde é que está participando desse nosso encontro. É uma alegria muito grande nos encontrarmos virtualmente e fica aquele desejo do encontro físico, do abraço, do toque, que é tão característico nosso, né? Nas reflexões, quando estamos fazendo o PPM, né? Uma das reflexões é que o abraço, o cheiro, o encontro, o toque são características marcantes da nossa caminhada na PJMP. Mas hoje nós fomos convidados a refletirmos nessa nossa primeira roda de conversa sobre a campanha da fraternidade. Tivemos a abertura, não é? Na semana passada, e hoje a gente faz essa primeira roda de conversa. Refletirmos essa temática da campanha da fraternidade a partir de um pequeno trecho de uma carta de São Paulo aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura, é uma leitura bem rápida, é apenas um versículo, e depois dessa leitura nós vamos conversarmos juntos a respeito do sentido que traz para nós tanto a leitura quanto a temática da campanha. Então, se alguém quiser acompanhar na Bíblia, pegue aí no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. E aí, a partir dessa leitura, a gente começa a conversar, né? Nossa conversa parte dessa mensagem paulina à comunidade dos Gálatas, da cidade. Paulo diz assim no capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Não só repetindo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, meus amores, minhas amoras, como alguns gostam de dizer, nossa reflexão sobre o Evangelho derrubando muros parte dessa afirmação paulina, de que já não há mais judeu nem grego, não há mais pessoas escravizadas nem livres. Já não há mais homens nem mulheres, todos são um só. É essa questão da unidade que a gente canta no refrão da campanha, não é? Essa questão das pessoas encontrarem essa unidade a partir de Cristo Jesus. Então, queridos, queridas, né? É interessante que ele vai fazendo como que uma oposição entre as situações, e essa oposição entre as situações nos faz chegar à unidade. Veja, ele faz um relacionamento entre judeu e grego. Por que judeu e grego? Só para a gente entender um pouquinho, se a gente voltar no tempo, nós vamos perceber que, de certa forma, na época de Jesus, da época dos apóstolos, a região da Palestina, da Galileia, da Judéia, de Israel-Palestina, como a gente diz hoje, era uma região dominada pelo Império Romano. Porém, do ponto de vista cultural, a dominação dos gregos, a dominação que vinha da Grécia, era culturalmente ainda muito forte. Então, não só ali naquela região, né, mas em toda a Ásia, Europa e grande parte da África, o que a gente encontrava era uma dominação cultural a partir do que foi chamado de helenização dos povos, que começou lá com Alexandre, chamado de Alexandre o Grande, né? Então, na época de Alexandre, começa essa dominação cultural grega e ela permanece por alguns séculos. Quando chega a época de Jesus, dos apóstolos, ainda há essa dominação. E se a gente, depois, com o tempo, formos analisar, estudar as cartas
os livros dos Macabeus, 1 e 2, a gente vai perceber como há um choque de cultura entre os judeus e os gregos. De certa forma, uma dominação extremamente cruel, porque vai mudando a cultura judaica e trazendo elementos que para eles eram inaceitáveis a partir dessa dominação. Então, essa dominação está aí presente. É uma relação entre uma dominação, de um choque cultural que houve entre a cultura grega, a helenização dos povos, e o povo judeu com suas características muito marcantes. Então, não há aí um encontro, mas há um choque cultural. Então, esse choque cultural está aí presente. Então, entre aqueles que dominam culturalmente, os gregos, e aqueles que são, de certo modo, dominados nessa cultura, os judeus, já não há mais, na perspectiva paulina, não há mais essa divisão. Nem judeu, nem grego. E ele pensa também do ponto de vista da relação econômica. Veja, quando ele fala que não há mais escravizados nem livres. Então, há uma mudança de perspectiva da relação de economia, né? De como se faz a economia mundial. E a economia mundial, naquela época ainda, ou melhor, como muitas outras épocas, era uma época que estava muito presente a figura das pessoas sendo escravizadas. Diferente da escravização que teve no Brasil, que a escravização que teve no Brasil, ela já nasce em um outro contexto, que é um contexto de crescimento, surgimento do racismo estrutural, né? Onde a figura dos negros, as pessoas pretas trazidas da África, elas vão sendo escravizadas e perpetuado essa situação de injustiça. Lá é uma relação diferente entre povos que perdem guerra, entre pessoas que se tornam muito pobres, acabam se tornando escravizadas. Isso é uma realidade muito presente na Judéia, né? Pessoas que são escravizadas em função da situação de pobreza. Então, há toda uma relação econômica e social por trás dessa dubiedade entre os escravizados e os livres. E Paulo também diz que essa dubiedade ela já está cancelada, já está superada. E, mais surpreendentemente ainda, ele vai terminar dizendo que já não há mais homens e mulheres. Nem homem, nem mulher. Todos são um só em Cristo Jesus. E aí ele toca aqui em outro aspecto, né? Nós vimos a questão da dominação cultural, vimos a questão das relações econômicas, da escravização e da liberdade, e agora nós chegamos numa terceira quebra de paradigma, que é essa dicotomia, essa separação entre homens e mulheres. Veja que é interessante Paulo dizer que já não há homem nem mulher. Isso traz para a gente, quando a gente tenta compreender o que ele quer dizer com isso, traz para a gente que há uma igualdade, né? Há um respeito à diversidade de gênero muito presente nas primeiras comunidades paulinas. Então, nós começamos com comunidades de fé em que não há essa dicotomia cultural, não há essa dicotomia econômica, e também não há mais o patriarcado aqui nessas primeiras comunidades. Não há a figura do homem como superior à mulher. E Paulo é muito radical quando fala dessa questão da igualdade. Não é só na carta aos Gálatas que ele vai trazer essa igualdade das pessoas, né? É interessante quando a gente pensa lá na música, que foi... que infelizmente não passou toda, mas quando você olha para a música, ela começa a dizer onde foi que nós desaprendemos que somos iguais, onde foi que desaprendemos a amar. E essa relação que traz também o poeta Raimundo, quando ele faz esse cordel sobre o Evangelho, que é a força que derruba muros, ele traz também essa relação, né? Que foi criado um coração para amar e, de repente, esse coração que era de igualdade, por diversas questões sociais, vai se perdendo, né, dentro das nossas sociedades, essa relação de que, apesar das diferenças, somos todos iguais, né? Não significa que aquilo que é característico de cada pessoa, de cada povo, ou até de cada gênero, né, que isso se apaga. Não é que se apaga, mas é que há uma unidade dentro desta diversidade. Então, quando a gente pensa em Paulo escrevendo aos Gálatas, a gente pensa
nessa capacidade dos diferentes se encontrarem e serem uma unidade a partir dessas diferenças. Esse é o convite muito nítido aqui nessa carta, quando Paulo vai escrever aos Gálatas. Eu não sei se eu falei demais, Alice. Alice? Tá no tempo, Edivaldo. Eu não sei se eu falei demais, né? Mas só para a gente concluir, então, como eu disse, não é algo que vem só aqui desse trecho. Vocês pegaram um versículo isolado e estão falando coisas que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, né? Veja, a relação, como eu já disse, cultural, a relação econômica e mesmo a relação de gênero dentro da Carta aos Gálatas, ela é presente, né? E a gente precisa entender que isso não é algo que está só ali. Se a gente for olhar, por exemplo, traz o tema da campanha da fraternidade desse ano, nós vamos pensar numa carta que vem logo a seguir, que é a carta aos Efésios, né? E aí, se a gente for olhar lá na Bíblia, nós vamos encontrar em Efésios 2,14, que foi a partir dessa perspectiva de 2,14 que se construiu o tema da campanha da fraternidade. O que é que ele fala lá? Quando Paulo escreve para uma outra comunidade, a comunidade de Efésios, aí ele diz assim: Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, ele fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. Só repetindo, Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, ele fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. E aí ele está falando novamente aqui da figura de ambos os povos. Lembra daquela relação entre judeus e gregos? Agora ele faz uma relação aqui na carta aos Efésios entre os herdeiros da promessa, que de certo modo podemos entender como sendo o povo descendente de Abraão, né? O povo da promessa seria aqui, mais uma vez, os judeus, e os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, os demais povos. Se a gente pensar naquela dominação cultural grega, nós vamos encontrar que a maioria dos povos tem, não que sua língua tenha deixado de existir, mas, por exemplo, a língua grega é a língua que tem uma certa dominação. Só para a gente lembrar, os primeiros, aliás, todo o Novo Testamento foi escrito, a princípio, em grego. Por quê? Porque era uma língua que era dominante, como, de certo modo, o inglês é dominante hoje. Então, há de novo aqui essa relação entre os povos, aqueles que são judeus, aqueles que eram, do ponto de vista da herança genética, herdeiros da promessa, e aqueles que não são, que são os outros povos, os chamados gentios. Tudo isso, de ambos os povos, Cristo fez um só. E Cristo fez um só não é porque deixou de existir as pessoas com cada nacionalidade ou com cada tipo de cultura ou com certas diversidades econômicas e de relações sociais. Essas diversidades elas continuam existindo, mas ele derruba os muros que provocam a separação. Então, Cristo é esse derrubador de muros. O Evangelho é essa força que derruba os muros, faz com que as inimizades sejam, na expressão dele, suprimidas. Suprime as inimizades, derruba os muros e faz essa unidade. Então, quando a gente pensa na campanha da fraternidade, que aí muitas pessoas fazem críticas e que é um conteúdo extremamente social, que só a teologia da libertação aguenta isso, e tantas outras bobagens que são ditas por aí, né, inclusive nas nossas igrejas, talvez as pessoas tenham esquecido de olhar, talvez tenham até olhado, mas tenham tido má vontade em relação a isso, de perceber como as comunidades paulinas trabalhavam essa unidade. E quem estuda um pouquinho de teologia, de história da igreja, vai perceber que dentro das comunidades paulinas e, de certo modo, também das comunidades que vêm de João, as chamadas comunidades joaninas, há, no primeiro século, essa igualdade, né? A figura de mulheres como diaconisas, a figura
então, de mulheres como líderes de comunidade. Então, nós vamos encontrando ali em Paulo e também em João essa figura, né, da igualdade ou da diversidade que promove a unidade. E a gente precisa olhar para tudo isso e aprender e reaprender. Eu não sei em qual ponto, olhando novamente para o poema e para a música, em qual ponto foi que nós perdemos isso. Em qual momento foi que nós nos distanciamos disso, né? Dessa unidade, dessa compreensão de que as diferenças não faz com que alguém seja inferior, e aí nós começamos, né, sei lá em que século, alguns dizem que já no século II, começa a ter uma hierarquização, opa, saiu errado aí. Aí começa a ter uma divisão muito hierarquizada, as mulheres são colocadas no segundo plano, e aí passa a existir um clero que começa a dominar, e as outras pessoas vão sendo colocadas como cidadãos de segunda classe, enfim. E ao longo da história, outros problemas vão se associando, e a gente vai perdendo essa unidade, essa percepção de que as diferenças não nos tornam uns superiores e outras inferiores, né? Interessante a gente perceber isso. E a gente precisa reaprender. Talvez a gente não saiba precisar em qual ponto a gente perdeu isso, mas a gente precisar ter essa certeza de que nós precisamos reaprender isso. Ter a certeza de que essa reaprendizagem é que vai começar a acabar com, como eu usei a expressão lá no início, essas dicotomias, né? Essa compreensão de que há um superior e um inferior, há um melhor e o outro pior, mas a gente começar a compreender que é exatamente porque nós não somos todos iguais, nem todas iguais, é que nós podemos ser esse corpo de Cristo. Então, essa é uma provocação inicial, né? Eu falei muito, mas agora eu queria que vocês falassem também, e a gente trouxesse um pouquinho da nossa compreensão em relação a isso. Para facilitar para facilitar a nossa conversa, eu queria começar fazendo uma pergunta, e aí fica livre para os jovens, as jovens, né, assessoras também, se quiserem, né, para a gente comentar um pouquinho, olhando para esse evangelho, perdão, para essa carta aos Gálatas, de que já não há mais judeu, nem grego, nem escravizado e livre, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo, todos são um só em Cristo Jesus, ou Cristo Jesus, lá, olharmos pela perspectiva de Efésios, que é bem semelhante, Cristo Jesus, que suprime as inimizades, derruba os muros e faz de ambos os povos um só. O que estava dividido, Cristo, que é nossa paz, fez a unidade. Se a gente olhar para isso, né, que de certa forma, se a gente pensar hoje, é um pouco utópico. Se olharmos para isso, aí a nossa pergunta primeira seria não é, né? Nossa pergunta primeira é a seguinte: se a gente olhar para esta realidade hoje, nós temos associado o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho aí, né, com a gente em relação a isso. Estamos nas nossas igrejas, nas nossas ações, nas nossas atividades pastorais, nós estamos associando o nome desse Cristo, que é nossa paz, ao amor ou às diversas formas de intolerância. Falem aí para a gente o que vocês percebem. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Bom, né? Vou iniciar aqui. Eu me chamo Ana Caroline, sou de Teresina, Piauí, da PJMP daqui. E o que eu percebo é que a gente tenta associar o nome de Jesus Cristo às práticas dele,
ao amor, né? Porém, a gente está numa sociedade extremamente intolerante. Então, de vez em quando, a gente se pega também como intolerante, né? A gente está num governo, um desgoverno muito intolerante, a gente está numa igreja que a maioria dela é extremamente conservadora e intolerante. Então, acredito que o papel da PJMP, hoje em dia, é ver esse Cristo amor, né? E carregar esse amor até as pessoas e as comunidades. Obrigada, Carol. Mais alguém? Podem ficar à vontade, gente. Eu acho muito interessante quando... bom, sou Carlos, sou da Assessoria Nacional, antes de mais nada, aqui pelo Rio de Janeiro, sou do Ceará, né? Conheço boa parte da galera que está aí. Eu acho que quando a gente vem falar a respeito do amor, intrinsecamente, nós encontramos aí a questão do diálogo. E aí, quando a gente... E aí, para a gente refletir mesmo, que quando a gente também não se coloca aberto ao diálogo, a gente também pode estar incorrendo na intolerância, no sentido de não ouvir, de não parar para ouvir o outro, para sentir o que o outro tem a dizer. Eu acho que aí, algumas vezes, a gente também, enquanto pastoral, a gente acaba se fechando, muitas vezes, no mundinho, e acho que a gente precisa derrubar, muitas vezes, esses muros. Acho que quando a gente vem discutir, quando a campanha propõe para a gente pensar os muros, tem toda uma questão simbólica que a gente vai ver na história, cidades, na época de Jesus, cidades que eram cercadas de muros, mas também no contexto atual a gente vê muros sendo construídos como forma de divisão, né? A gente vê, por exemplo, aquela situação dos Estados Unidos com o México, né? No sentido de fazer com que as pessoas não migrem de um lugar para outro, enfim, para não receber o diferente. Eu pensando na temática de hoje, eu sintetizaria a temática em torno de 5 palavras que eu acho que estão muito relacionadas, e até o Edvaldo já colocou muito bem, contextualizou muito bem. Eu acho que quando a gente vai trabalhar o Evangelho, ou que a gente vai fazer qualquer discussão, a contextualização é imprescindível. E as palavras são o diálogo sobre o Evangelho, a partir do Evangelho, porque as experiências evangélicas vivenciadas por Jesus são experiências de diálogo. Jesus dialoga com os oprimidos, né, com doentes, né, com idosos, com estrangeiros, com as mulheres da época. Então, ele mostra esse sentido do acolhimento. Uma outra palavra que está relacionada a tudo isso é a questão do testemunho. E o testemunho, é muito importante a gente ficar atento para a questão do testemunho, por quê? Porque se eu dialogo, mas se eu não mantenho o testemunho, eu acabo contradizendo a minha prática. Eu acabo colocando a minha prática em vão, vamos dizer assim, colocando como ponto de questionamento. E aí, em tudo isso, quando a gente pega o evangelho, o diálogo, o testemunho, e a gente vive isso, a gente passa por um processo de transformação que, inclusive, a música vem sugerir isso. E essa transformação, uma transformação que parte de nós, que parte do nosso interior, mas que também precisa de uma transformação do coletivo, a partir do coletivo, a partir da ação conjunta, enfim. E eu acho que quando a gente consegue atingir esses patamares, a gente chega na concretização do Evangelho. A gente vive. E aí, novamente, a dimensão do amor ela vai sendo construída a cada momento e a cada etapa da nossa experiência com Deus e da nossa experiência com o outro. E, para finalizar, eu acredito que uma palavra para tudo isso, para abrir-se ao diálogo, para viver esse amor, é acolher, é a acolhida. Acolher o outro no sentido de acolher no abraço, no aconchego, mas acolher também no sentido de colocar-se à disposição para escutá-lo ou escutá-lo.
Giovanni, o seu áudio não está saindo. Agora? Sim, pronto. Pronto. Então, assim, boa noite, né? De novo, eu sou Giovanni, né? Aqui de Pernambuco, acho que o mesmo estado de Felipe Xavier, né? Que deve ser o coordenador nacional da PJMP. E, assim, estou conhecendo a PJMP agora e, assim, tem sido bem interessante. E, assim, sobre essa inquietação primeira, né, que vocês lançaram, existem muitos muros que somos cristãos, às vezes erguemos cegamente, né, e somos até intolerantes em relação aos outros irmãos de outras religiões ou de outros credos, outras confissões cristãs, né. E eu acho que um dos muros que mais nos inquieta, eu acho que é o muro da ignorância e, e justamente não só da ignorância, mas da ignorância de grupos assim dentro da própria igreja, né, que de certa forma disseminam o ódio, né? Bom, esses grupos se fortaleceram, né, depois da eleição de 2018, mas eles sempre existiram. Olha, o Chiadinho, eles sempre existiram, né, ao longo da história da. Contudo, todavia, fortalecer a força do amor de forma o amor que a própria campanha no seu hino o hino, né, da campanha da fraternidade diz, né, amor compromisso, né, amor e fim compromisso. Então, não só amor, mas um amor que se compromete. E esse amor que se compromete é um amor que acolhe, é um amor que, de certa forma, acolhe as pessoas independente do que elas são, né? Veja aí que as primeiras comunidades cristãs acolhem as pessoas independente de quem elas são. Porém, é um amor que compromete, é um amor que, de certa forma, nos interpela a responsabilidade uns com os outros e a responsabilidade de defender a dignidade humana acima de tudo, né? Porque é muito importante, né, frisar o seguinte, né? Num cenário que a gente vive de tamanha violência, de tamanho caos, né? Tamanha falta de zelo com a vida, né? A gente tá vendo aí mais de 250 mil mortes, né? De um vírus que podia ser evitado a propagação. A gente muitas das vezes se interpela, né? O quão desamoroso e quão a falta de compromisso com o amor também nos torna também, né, uma sociedade desse porte, né? Será que foi por causa de tanto desamor ou por causa de tanta falta de compromisso uns com os outros, né, que nos interpelou a estar nessa situação que estamos agora? Não, assim, claro que precisamos aí, né, justamente nos movimentar e nos conscientizar sobre essa questão, né? Acho que fica essas inquietações para a gente pensar. E essa campanha da fraternidade nos ajuda a isso, né? Nesse período quaresmal, que é de conversão, né? Conversão para também humanizar a humanidade, né? Repetindo o lema de Dom Pedro Casadalga, o lema episcopal dele. Então, é isso. Oi, Sabrina. Eu não sei se tem mais alguém aí que se inscreveu, alguém que deseja falar em relação a essa primeira questão. Ninguém se inscreveu, não. Alguém mais quer comentar ou a gente pode passar já para a segunda? Pode passar. Bora lá, Edivaldo. Segunda pergunta. Ok, então agradecer primeiro, né, a Carol, Carlos e Giovanni, que trazem. Giovanni, eu também sou de Pernambuco, tá? Do sertão. Aqui do lado do São Francisco, está passando aqui a 50 metros de onde eu estou.
e trazendo essas contribuições importantes, né? Essa lembrança aí que a Carol traz, que a gente vai associando a imagem de Jesus com a imagem do amor, mas muitas vezes dentro dessa sociedade violenta, intolerante, a gente acaba se pegando, às vezes, como também ações de intolerância nossa. A gente precisa ter esse cuidado, né? Carlos que traz essa questão aí da importância da relação amor-diálogo, né? E sairmos do fechamento, né? Das cidades que eram fechadas e cidades de hoje que constroem muros, né? A gente vê a vergonhosa proposta de construção de muro que separa o México dos Estados Unidos e, felizmente, não vai ser dado continuidade a isso. Mas também, às vezes, a gente se prende dentro dos nossos muros, e é um cuidado que, enquanto pastoral, a gente precisa ter, né? Para que o nosso trabalho, a nossa ação, ela saia dentro desses muros, e aí vai encontrando tudo isso que ele trouxe, né? O diálogo, o testemunho, a acolhida, que fazem com que esse amor seja vivenciado. E, Giovanni, seja muito bem-vindo às atividades da PJMP. Espero que a gente se encontre muitas vezes aí, inclusive, em breve, presencialmente, né? Trazendo aí essa questão do amor feito compromisso. Se não for amor feito compromisso, não vem de Cristo, né? A vida de Cristo é amor, compromisso. E aí a gente já fica pensando aqui, né? Quando a gente olha para essa questão do testemunho, essa questão do amor, compromisso, aí a gente já olha para essa segunda questão, que aí é uma coisa mais concreta, que eu queria pedir para que vocês também trouxessem aí algumas reflexões. Qual foi o seu gesto mais recente de acolhimento? E aí eu trago a palavra, né, uma das palavras fortes que Carlos trouxe, que é a da acolhida. Qual foi o seu gesto mais recente de acolhimento a alguém de fora do seu núcleo familiar? E aí que a gente trouxesse aí mesmo um testemunho, digamos assim. Claro que num sentido não que muitas vezes se usa nas igrejas, infelizmente se usa num sentido de milagres mágicos, né? Passes de mágica, como Cristo milagreiro e etc. Mas numa perspectiva mesmo de vivência, a partir desse amor, desse acolhimento. Qual o gesto mais recente de acolhimento que a gente teve a alguém que não fosse do nosso núcleo familiar? E aí eu fico esperando aí que a gente traga algumas experiências em relação a isso. Vamos lá, minha gente, é uma roda de conversa, não é uma roda de silêncio, não. Eu quero partilhar e eu acho que, assim, eu posso dizer que foi para além do meu gesto, né? Mas de toda a PJMP, que foram as diversas campanhas que os grupos da Pastoral fizeram nesse período de solidariedade, com ajudas emergenciais, de alimentos, material de higiene pessoal, limpeza, máscaras, luvas, né? Então, a gente pôde perceber isso em todos os grupos do Brasil, né? Sempre a gente viu uma postagem de um ou outro grupo, colocando que o grupo tinha juntado ali umas cestas básicas, tinha juntado um material de limpeza, né? Os meninos lá de Santa Teresina com as crianças, né, com material, com lápis, com desenho, para animar também as crianças e fazer o trabalho de base com elas. Então, eu acho que esse foi um gesto bem bonito, né, de toda a pastoral durante esse período da pandemia, está sendo ainda, porque muitos eu vejo que ainda estão fazendo, que foi para além do nosso seio familiar. Bom, né, gente? Pode falar, então, eu sou falador mesmo, então vou falar, vou fazer uma ressalva aqui, sábado, né, um comentário que eu acho que precisa ser enaltecido, mais recentemente, na questão da doação dos professores e professoras que se disponibilizaram e que vieram contribuir com o pré-vestibular da PJMP, numa experiência virtual, numa experiência desafiadora, nova, mas também numa experiência de aprendizado.
E aí eu acho que esse tipo de experiência nos convida a pensar que a transformação ela se dá pela oração, mas que dentro da oração existe a ação. Se você pegar a oração, dentro da própria palavra oração, existe a palavra ação. Então, nós somos convidados a essa ação, a partir da oração, a essa ação concreta. Eu acho que Edivaldo então, contribuiu, a Alice também, que aqui está, né? E várias outras pessoas, eu acho que professores daqui só foi o Edivaldo e a Alice, né? E várias outras pessoas. E mais recentemente eu destaco uma experiência de acolhida. Ontem estou envolvido agora num coletivo aqui numa comunidade aqui próxima chamado Favela Vertical, e começamos o pré-vestibular presencial, todo mundo com 100% das normas, um grupo somente com 10 alunos, e ontem foi a primeira aula, tinha 8 alunos, e foi uma experiência de acolhimento muito interessante, que eu ouvi os desafios daquela juventude, com diferentes formas de pensar e de crença, e foi muito bom, inclusive, e aí já deixo um convite também, aproveito o convite, poder analisar no primeiro dia de aula de redação, admirável gado novo e admirável chip novo, fazendo uma comparação. E aí fica o convite, peguem as suas músicas e comecem a pensar e analisar, porque a gente precisa fazer as análises a partir da realidade, né? Uma análise contextualizada, senão a gente vai ficar num contexto distante, né, do que a galera está vivendo. Então, mais alguém aí para contribuir com a nossa roda de conversa? Eu acho que a Cláudia se inscreveu, Edvaldo. Você achou certo. Oi, gente. Como vocês estão? Então, eu vou tentar juntar. É que eu estou de um lado da casa e o Pedro está do outro, então eu estou me escutando e isso confunde um pouco. Mas eu vou juntar um pouquinho da primeira questão e um pouquinho dessa segunda, porque penso que as duas estão muito relacionadas. E quando se fala em palavra tolerância, eu tenho uma grande dificuldade, né, com essa palavra tolerância ou intolerância, de nós sermos tolerantes, né, diante de um cenário que está posto aí. E eu vou me referir um pouco a Santa Catarina, que é de onde eu falo, onde nós estamos hoje com 99% dos leitos de UTI ocupados, né? A gente começou hoje a transferência de pacientes para o Espírito Santo e nessa corrida, né, para que não se formem mais corredores da morte, como nós temos vivenciado, uma situação bastante difícil, só que no município onde a gente mora, que é São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, próximo da Argentina, a gente teve 9 óbitos nas últimas 24 horas, né? Então, é um cenário bastante preocupante, e Santa Catarina teve uma votação muito expressiva ao governo Bolsonaro, né? Santa Catarina é bastante reacionária, né? Não é pouca coisa, né? A gente tem aqui, inclusive, o movimento Sul é o Meu País, né? Que integra os 3 estados do Sul. Então, é muito difícil para a gente ser PJMP, né? Essa articulação que a gente tem aqui com a PJR também, a Pastoral da Juventude Rural, num estado como esse. Assim como também a gente sabe que é difícil ser PJMP em qualquer lugar onde a gente se posicione e aonde a gente defenda também a nossa identidade, né? Mas pensando um pouco nessa primeira pergunta e pensando um pouco nessa segunda, eu queria colocar um pouco assim sobre qual sociedade, né, que nós queremos, né? E aí eu tentava escrever um pouquinho, porque eu gosto muito de escrever, eu acho que cada pessoa tem uma forma também de se expressar, e eu tentava escrever o seguinte: eu quero uma sociedade que não demande tolerância, eu quero uma sociedade que respeite a vida, e para isso acontecer, essa sociedade que está aqui hoje, ela precisa morrer, esse sistema precisa morrer. Eu quero que viva o amor, mas para viver o amor eu preciso dialogar, mas quando nos é negada a possibilidade de diálogo,
nós precisamos avançar. E aí a gente avança com os gritos que Jesus, o camponês e operário de Nazaré, crucificado por subversão, fez. Jesus amou demais e foi traído. Em mãos o crucificaram. O maior testemunho desse momento, creio que não é um testemunho meu individual, mas o maior testemunho nosso nesse momento é o nosso posicionamento contra essa sociedade maldita. É não se calar, é escrever, é tentar encontrar a gente nessa multidão de tristeza, de forma online, ou não sei, mas a nossa maior ação, o nosso maior testemunho nesse momento é buscar também a consciência de classe, porque se a gente não tiver a consciência de classe, vai se continuar permitindo isso tudo que tem se permitido hoje, né? Ontem nós assistíamos uma sessão na Câmara de Vereadores aqui e a gente tentava dialogar nos comentários, nós não conseguíamos. Nos era negada a possibilidade de diálogo, a possibilidade de questionamento, de fechar a escola num cenário criminoso, né? Como eu já falei antes, o corredor da morte que está se formando aqui, nós estamos vivendo agora o que em Manaus nos avisou há muito tempo, né? Então, eu acho que eu faço um pouco dessa provocação também. O nosso maior testemunho, acho que sempre foi, a nossa maior busca sempre foi também a consciência de classe, para que a gente consiga construir essa sociedade que tenha o amor, que tenha a solidariedade como princípio também de humanidade, né? Então, um pouquinho desses questionamentos que eu coloco aqui. Não é exatamente uma resposta às perguntas, mas é também para contribuir nessas reflexões. Caroline? Eu agora de novo. Sim, gente, sobre essa pergunta, assim, meio à pandemia, né, a gente teve vários momentos de acolhimento, enquanto PJMP mesmo nacional. Mas aí eu vou falar em alguns gestos da PJMP daqui de Teresina, eu acho que são gestos muito importantes, né, para serem compartilhados aqui. A gente está acompanhando ocupações de luta por moradia aqui em Teresina. Então, é uma entrega, uma solidariedade e faz parte do nosso corpo, né? Da nossa vontade de lutar. Então, o maior gesto de acolhimento que a gente está tendo ultimamente nesses dias é estar nessas ocupações, né? É estar conversando com as mulheres, com as crianças, dando força, né? A todas aquelas pessoas que estão nessas ocupações. E como o Ítalo falou, desde quando a pandemia iniciou até hoje, a gente nunca parou, né? Então, são gestos constantes de acolhimento. E aí, eu até reflito um pouco sobre o que a Cláudia falou também, sobre ter consciência de classe, né? A gente está nesses espaços de ocupações, nesses espaços de comunitários, a gente precisa ter essa consciência de classe, né? Porque com essa consciência de classe, a gente vai com toda a força com nossa solidariedade e acolhimento, porque nossa classe tem que estar unida e tem que estar lutando por moradia, por trabalho digno, por ser contra, né, todo esse tipo de coisa que nos deixa alienados e sufocados também. É isso. Sou eu agora? Então, né, o meu já foge um pouquinho do que todo mundo já falou aí, né? É um gesto bem simples, né? Que eu fiz com a mãe de um amigo meu, que ela gosta muito de mim, né? Eu gosto muito dela também. E ela é uma pessoa muito sensível, muito carente. E aí eu comprei uma capelinha da Irmã Dulce, miniatura, e mandei entregar na casa dela, né? Já tinha dias que eu tinha aparecido por lá e ela estava reclamando bastante. Aí eu fui e mandei, até hoje eu nunca fui lá ainda. Aí eu fui e mandei essa capelinha lá, e aí ela foi e pediu pro filho dela me mandar um áudio dizendo que ela tinha sonhado com a irmã Dulce, né? E que ela ganhou esse presente que ela amou. Aí foi algo assim que fez muito bem para mim, que eu fiz um bem para ela, mas também que fez muito bem para mim, entendeu? É só isso.
Sou eu agora? Dá para me escutar? Perfeito. Dá para me ver também? Dá para me ver? Pronto. Pronto. O meu exemplo também é bem simples. Vou tirar o símbolo da pessoa. Eu sou técnica de enfermagem. Eu estava trabalhando com home care na casa dos meus pacientes. Eu tenho vários exemplos, mas esse exemplo me marcou bastante, porque envolveu muito a questão religiosa. Ela rezava bastante, e aquilo me marcou muito. Eu vou falar mais a questão do acolhimento, que é a última pergunta. Ela era uma paciente muito caladinha, sabe? Ela não dialogava muito, ela não se expressava muito em questões verbalizar, falar, olhar, era mais se movimentando, entende? E isso me deixava muito inquieta, porque eu queria acolher ela da melhor forma. Eu sempre tento trabalhar com empatia, com amor, e eu queria que ela sentisse isso também. E aí eu fui observando como ela se expressava, e eu via que tinha santinhas espalhadas, tinha a imagem de Jesus Cristo do lado da cama dela, e aí, como ela não conversava, eu ia tentando encontrar outras formas de tentar que eu entendesse ela. E eu pedia para ela escrever num caderninho, e ela escreveu. Na primeira vez que ela escreveu, eu quase chorava do lado da cama dela, porque ela não conseguia se comunicar com os familiares dela, porque eles eram mais frios, vamos dizer assim, e eram mais distantes, então essa comunicação. E quando ela escreveu para mim, ela perguntou meu nome, e aí ela escreveu meu nome. E eu quase chorava, meu Deus do céu. E aí eu estava tentando acolher ela, só que ela também estava tentando me acolher. Então aquilo me marcou de uma forma incrível. E aí aquilo foi crescendo, e aí ela pedia para rezar comigo, e a gente rezava o texto juntas. E por isso que me marcou tanto. Eu saí de lá, ela melhorou, ela ficou bem. Eu saí de lá, ela teve alta, e ela me agradeceu, ela escreveu, ela pediu muito obrigada e que você seja feliz. Aí eu percebi o quanto o carinho e o amor de Deus, tudo, une as pessoas, mesmo que elas não tenham uma comunicação tão clara, mas aquilo ali ficou marcado para mim de uma forma incrível, porque ela me acolheu e eu acolhi ela. Pronto, é isso. Que lindo. Oi, todo mundo está me escutando? Tem mais alguém, Sabrina? Vai ser eu. Tem a Lívia. Tem a Lívia. Pode ir, Lívia. Boa noite a todos. Eu sou convidada, primeira vez na reunião. E, assim, a minha profissão já é por si só um acolhimento. Eu sou agente comunitária de saúde aqui em Teresina, no Piauí. E exatamente a nossa função nesse período de pandemia, lá na frente, no posto de saúde, né, no BS, era acolhimento. Nós somos a linha de frente mesmo. E quase todo dia eu estou lá fazendo esse acolhimento com as pessoas, né? Pessoas que eu não conheço, que não são da minha família, mas que são pessoas da comunidade, né? E a gente faz a primeira escuta, né? A gente acolhe aquela pessoa que chega aflita, né? Procurando pelo serviço de saúde, procurando por um apoio psicológico também, né? Porque não deixa de ter causado muito transtorno, né, nas pessoas esse período. E antes da pandemia, esse acolhimento era feito na casa da pessoa, né? A gente visita as casas das pessoas, elas nos recebem, né? Aí é ao contrário, elas nos acolhem, né? Porque nós entramos elas nos permitem entrarmos nas casas delas e abrem suas portas e o seu coração também, porque a gente escuta muita coisa
E aconselha também, né? Não só nessa parte de saúde, como também na parte pessoal. Às vezes a pessoa desabafa mesmo com a gente, né? Assim, eu gosto muito da minha profissão, é uma profissão que me deixa feliz por estar ajudando de alguma forma, né? Trazendo um abraço, que seja só, né? Ou apenas meu ouvido para elas estarem desabafando, né? Porque às vezes eles só querem isso, eles não querem nem uma consulta com um médico, eles só querem ser escutados, né? E aí eu vejo, puxando aqui para a primeira pergunta também, sobre a questão do muro, né? Das religiões, porque eu sou uma peregrina espiritual. Eu já fui evangélica, já frequentei igreja evangélica, já frequentei igreja espírita, já frequentei grupos espiritualistas também. E eu vejo que existe assim um muro que cerca essas religiões e essas crenças e tudo mais. E o que mais me incomodava, na maioria delas, era assim, essa falta de expansão, né? De acolhimento ao próximo. Geralmente fica só ali, naquele núcleo. Não se expande, não chega às outras pessoas que realmente necessitam, né, daquela palavra, daquele apoio. E aí, às vezes, eu até ousava dar algumas ideias, mas aí sempre era barrada. Não, por isso motivos, né? Motivos. Todo mundo tem seus motivos, todas as coisas. Enfim. Mas é isso. É meu testemunho. Obrigada, boa noite a todos. Cidinho, depois Silvia. Boa noite, né? Eu me identifiquei muito aí com a colega de Teresina, também sou ACS, né? Sou agente de saúde aqui em Ubajara, interior do Ceará, e participei muito tempo da Pastoral da Juventude, de grupos de jovens. Hoje eu participo de algumas pastorais também, né? Pastoral do Dízimo, mas como agente de saúde, né? Que a gente trabalhou muito mesmo esse período na linha de frente, como orientador, como psicólogo, como médico, como enfermeira, né? A gente fez de tudo um pouco. E, assim, durante esse período foi muito mais comovente a situação, né? A gente tinha que tirar, às vezes, até do próprio da gente, de casa, para poder dividir nos meses de junho, julho, por aí, que foi muito apertado mesmo, as pessoas, muita gente desempregada, sem dinheiro para pagar aluguel. Então, a gente mobilizou muito aqui, né, o grupo das mães que oram pelos filhos, vários movimentos da igreja, né? A gente mobilizou, fazia uma vaquinha para pagar o aluguel de um, para dividir a cesta básica para outro. Então, foi assim um período que a gente achou força onde não tinha, né? A gente procurou fazer o máximo do máximo e é muito gratificante, né? Eu cheguei em uma casa que a mãezinha passou de 6 da manhã às 3 da tarde para receber o auxílio, né, do Bolsa Família. Chegando lá, estava bloqueado. O esposo dentro de casa com uma criança de 3 anos, uma criança especial. E eu passei por lá no horário que estava, tipo, começando a chover. Aí ela começou a chorar, né? E nesse dia eu me desmanchei, porque pensa numa pessoa que é fácil para chorar, sou eu. E aí eu saí
comentei com uma pessoa que eu fui à noite aplicar insulina, né? Essa pessoa fez uma cesta básica, o vizinho da frente fez outra, e o grupo das mães se mobilizou para a gente ajudar no aluguel dela, ajudar com a medicação, com as coisas da criança. E, assim, esse foi um dos que mais me emocionou e me motivou a continuar, né, nessa ajuda, nessa contribuição. A maneira dela, porque com 2 dias ela chegou para mim, aí disse: Silvia, é porque tá vindo aí a cesta básica da prefeitura, então eu queria te pedir o seguinte, a minha, procure outra pessoa que esteja precisando também, porque o que você já conseguiu para mim já foi o suficiente por muitos dias. Então, só queria te agradecer a você, né, as pessoas que me ajudaram através de você, e eu queria que você desse essa da prefeitura para outra pessoa que estivesse precisando. Gente, aquilo ali foi muito, muito gratificante mesmo. Sabe, a pessoa reconhecer que precisa e que tem outras pessoas que também realmente estão precisando, às vezes até mais do que ela, né? Isso aí, para mim, foi um dos que mais marcou nesse período. Mas obrigada. Boa noite. Fechamos agora com a fala do Cidinho. Pode falar. Boa noite. Tá ouvindo alguma coisa aí? Tá ouvindo aí alguma coisa? Estamos sim, Cidinho, pode falar. Eu faço parte da PJMP, só que eu tô um pouco afastado. Aí eu não ouvi bem as metas de vocês aí, mas eu tô voltando de novo, só que do interior de Icó, no Ceará. E eu tô para contribuir com a PJMP, certo? Muito obrigado. Edivaldo, com você novamente. Então, só para agradecer aí tantas participações, né? De todas e todos que trouxeram aí, que seja exemplos de acolhimento, numa perspectiva mais de uma ação pessoal, né? Que seja numa perspectiva mais de ação pastoral, ou que seja para uma pessoa, ou para esse sentido de mudança de percepção de consciência de classe, desse modelo de sociedade que precisa ser superado, e a percepção de um modelo que nasce dessa consciência. Então, todas são ações importantes e que vão revelando aí para as pessoas com quem a gente encontra Perdão, eu não tinha visto que estava com a câmera desligada. E a gente vai percebendo, né, que esse amor de Jesus, essa força que derruba muros, ela vai estar presente em todas essas ações, né? Essa mesma força que faz com que alguém tenha uma empatia por um paciente, uma paciente acamada, que faz com que se acolha com amor, com ternura as pessoas que chegam no posto de saúde, ou que se promova ações para saciar a fome de algumas famílias ou de alguns grupos que estão ali mais vulneráveis, né? Ou seja, nessa perspectiva também da PJMP coletivamente construindo isso, realmente, como bem disse Ítalo, foi algo que é visível, né? Que a gente conseguia perceber os grupos da PJMP mobilizando dentro das suas realidades e trazendo esse amor de Jesus mesmo, né? É um grupo de Pernambuco que se dedicou a fazer máscaras e distribuir nas filas da Casa Lotérica. É um grupo do Ceará que fez todo um trabalho de arrecadação de alimentos, outro que fez um trabalho de material de higiene. Isso é importante. E é importante também todo esse trabalho lá do desacato, esse trabalho, né, do portal, que vai buscando construir consciência de classe dentro de uma realidade tão desafiadora quanto do pessoal que está lá no sul do país, né? De certo modo, hoje é bem mais desafiador do que para a gente que está aqui no Nordeste.
né, onde a gente tem uma quantidade maior de pessoas que estão abertas ao nosso diálogo, e aí essa intolerância talvez muito mais presente. Não sei se eu estou equivocado quando faço essa avaliação, né? O não aceitar o diálogo, não aceitar essa posição, tão presente no Brasil inteiro, mas, de certa forma, ainda mais marcante aí. Então, nosso abraço aí, Cláudia, a vocês que mantêm essa luta dentro de uma realidade minoritária, né? Aqui, no nosso caso, a gente, de certo modo, é majoritário. Então, apesar das dificuldades, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Embora o Comando Nacional é que vai, né, o comando da política nacional é que vai gerando a política para o país inteiro. Ou melhor, que vai gerando a falta de uma política para o país inteiro. Então, agradecer aí, apesar dessas dificuldades, né, dessa realidade desafiadora do desgoverno, das presenças intolerantes dentro da própria igreja, essas nossas pequenas ou grandes ações, dependendo do contexto, elas vão construindo aquilo que o nosso querido Giovanni trouxe aí para a gente, né? Na expressão de Dom Pedro Casadáliga, que é humanizar a humanidade. Que Cristo continue, né, nos ajudando a humanizar a humanidade. Sabrina, é contigo. Muito obrigada, Edivaldo. Então, pessoal, no nosso material nós temos uma terceira pergunta que a gente resolveu responder ela de uma forma diferente. A nossa pergunta é a seguinte: como podemos afirmar nosso compromisso com as pessoas pobres e excluídas e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Vamos responder agora de uma forma um pouco diferente. Pode colocar aí, Sara, por favor. Agora vai dar certo, viu, gente? Que aqui minha internet não estava legal para compartilhamento. A Sara está aí no apoio. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Nas caatingas, nas fábricas, nas filas, com muita raça e coragem de lutar. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Somos filhos de trabalhadores, a nossa classe é a classe popular. Nós temos sonhos e também muitos amores, também queremos trabalhar, participar. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Nossa luta é pelo engajamento no nosso bairro e também no sindicato. Nós precisamos ficar todos unidos pra conquistar nosso direito que é negado. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas
gente faz um mundo novo. A política partidária é outra coisa que não pode ser deixada de lado. Nós precisamos mudar esse sistema que faz o pobre viver sempre massacrado. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Nossa força quem nos dá é Jesus Cristo, que nos empurra e ilumina o caminho. Pois Ele é o nosso companheiro, que pelos pobres sempre tem muito carinho. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente tentou mostrar, né, a representação do nosso trabalho. Que trabalho é esse? A gente comentou, compartilhou aqui nossas experiências pessoais, nossas experiências de grupo, e a gente teve essa ideia de trazer e compartilhar isso para todos nós, porque é um ânimo, nos dá mais gás, ver tudo que nós já fizemos, o que os nossos outros grupos fizeram, e é nesse ânimo que nós continuamos o nosso encontro. Agora repasso para Pedro com a oração. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e da fé. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a firmeza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar a chorar de tristeza, sem ter voz e nem ter,
Quero bem no seu coração semear alegria pra fluir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Lalaiá, 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 Mais uma vez, muito obrigada, Pedro. Agora vamos passar para os nossos encaminhamentos. Em nosso material, ele traz um desafio semanal. Nós vamos passar agora esse desafio semanal, vamos compartilhar esse desafio semanal. Que ele pede o seguinte, para que nós reflitamos essa semana sobre nossas atitudes em relação às pessoas com quem você mais tem dificuldade de se relacionar, seja um familiar, um vizinho ou um colega de trabalho. Experimente nutrir essa relação com algum gesto de amor, acolhida, carinho e compreensão. Vocês vão observar o resultado dessa mudança, desse trabalho dessa semana e vamos compartilhar isso no nosso próximo encontro. E também nós temos outra tarefa para o nosso próximo encontro, que é enviar fotografias para os CNs de cada estado, simbolizando momentos marcantes em que você viveu com a sua família. Então, nós temos aqui a nossa próxima reunião, que será na próxima quarta-feira, né? Então, nós temos essas duas atividades para a próxima semana. A gente fazer essa experiência de acolhida de amor com o próximo, e a outra é sobre as fotos. Passo aqui para a Alice. Me couberam aqui de, primeiro, agradecer. Né? Agradecer a PJMP Nacional, a Coordenação Nacional de Assessores, agradecer a equipe de comunicação, muito obrigada. Essa vivência de tecnologia, a gente aprende a mexer em uma plataforma, e quando muda para outra, a gente precisa muito, então agradecer muito, Samara, agradecer a toda a equipe de comunicação, Cláudia, Felipe, pelo apoio, agradecer a companheira, muito agradecer demais a Sabrina, e eu estou meio de virose, não sei bem não o que é que eu tenho não, mas agradecer a companheira Sabrina pela parceria nesse momento, de construir esse momento, foi um momento pensado de compartilhar, assim, acho que foi muito amor, eu estava quase chorando aqui ouvindo o Pedro cantando, e esses momentos, esse ano, o ano 2020 que ainda não acabou,
porque a gente tinha uma esperança de que a vacina estava chegando e que a gente poderia respirar novamente, e a gente está tendo que brigar novamente, continuar brigando para garantir vida para o nosso povo. Então, esse lembrete que a oração da paz traz, de nos ensinar a perdoar, de nos ensinar a amar, a derramar as lágrimas quando precisam ser derramadas, e abraçar-se, né? De se encontrar para recuperar as esperanças. Então, esse momento, para mim, é um momento de recuperar a esperança, de reanimar, de ver o rosto dos companheiros que a gente tanto tempo caminhando junto e sonhando junto, construindo junto, a gente vai estar continuando lutando, sonhando muito e lutando muito para que 2021 a gente possa ter esperança. Então, agradecer, Sabrina, obrigada pela parceria, obrigada pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado também. Agradecer a Edivaldo. A gente mandou, na hora que a gente mandou a pergunta, Edivaldo, você pode? Ele fez, posso. Manda um material que a gente ajuda, a gente conduz esse momento. Então, agradecer toda a assessoria da PJMP. A gente vai, com certeza, encontrar a voz dos nossos outros assessores ao longo das nossas outras rodas de conversa. Agradecer muito, Pedro. Obrigada, Pedro, pela partilha de sua arte, do seu dom. Esse momento de pandemia é um momento muito forte. Os artistas os primeiros a parar, vão ser os últimos a voltar. Uma série de outros processos, a falta de auxílio, o auxílio chegou, foi muito tarde. Não é um auxílio permanente, porque já acabou, então é uma outra luta que a gente ainda, enquanto artista, enquanto produtores culturais, vamos travar. E nós sabemos, enquanto pastoral, como a música, como a arte nos aproxima de Deus, nos aproxima da paz, nos aproxima do amor. Então, muito obrigada pela partilha do seu nome nesse momento. E aí, agradecer novamente a todos os companheiros e companheiras de pastoral que vieram participar, os que estão chegando pela primeira vez, nosso grande abraço. Que bom que você chegou, e bem-vindos à PJMP. Eu não sou cantora, então vai no recitar da poesia. Sejam muito, 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 muito bem-vindos a esse momento, a esse espaço e a essa casa de acolhida, esse espaço de casa de... Não, você vai cantar, Felipe? Felipe vai cantar. Vai cantar, Felipe? Não? Eu não estou muito boa para cantar, não. O Ítalo vai cantar? Tomara. Mas aí, nossa acolhida, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. E muito obrigada pela partilha. Esse momento só foi possível ser construído pela partilha de cada um de vocês, de todos aqueles que falaram, de todos aqueles que compartilharam suas alegrias, suas emoções, seus medos, suas angústias, suas lutas pessoais e coletivas. Então, muito obrigada, em nome da PJMP. E aí, nesse momento, nosso momento de oração, não de encerramento, mas de continuidade, porque a gente se encontra novamente dia 10, na semana que vem, nosso momento orante, eu convido vocês a colocarem as suas preces, colocarem as nossas preces, as preces espontâneas, e a cada prece nós vamos responder: Senhor, ensina-nos a amar. Então, boa noite. Então, queremos pedir ao nosso Deus da vida, ao nosso Cristo libertador, que ilumine a mente dos nossos governantes, tanto na instância federal, estadual, municipal, para que pensem em primeiro momento na vida, né? Que defendam a vida, né? Independente de qualquer coisa. Então, que esses muros, né, do capitalismo, que esses muros da arrogância sejam quebrados. Por isso, rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor, né, pelas mais de 250 mil famílias, né, que tiveram seus entes queridos ceifados, né, pelo vírus
do coronavírus, né? E aí é um número de pessoas, mas por trás estão famílias, pais, mães, tios, avós. Então, esse número aí, ele triplica, né? Quando a gente vai levar em consideração as famílias. Então, peçamos ao Deus da vida, ao Deus da libertação, que possa dar conforto, né, a essas famílias que perderam seus entes queridos e acreditar na ressurreição, né, nesse momento dessa mesa da partilha que a gente terá, né, esse novo céu, essa nova terra que há de chegar, como a gente sempre canta nos nossos hinos, nas nossas músicas, esse novo céu, essa nova terra, que a PJMP, ao longo desses 43 anos de caminhada, esse ano 43, né, luta e labuta tanto. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, ensina-nos a amar. Eu peço também a Deus, nesse momento de preces, que ilumine as pessoas que estão aí à frente de muitas igrejas, nós também à frente das pastorais, para que a gente saiba sempre anunciar esse Jesus Cristo que é amor e derrubar os muros que nos separam. Derrubar os muros que nos separam não só para rezarmos juntos, como às vezes as pessoas pensam que seja, mas para que a gente faça essa diferença na sociedade, né? A partir dessa perspectiva de amor que Jesus Cristo nos traz, de unidade que Jesus Cristo nos traz. Né? Peço também por essas famílias que, nessas últimas 24 horas, 1.910 famílias perderam um ente querido. Peço por essas famílias, peço que a gente, nessa iluminação de Cristo, Jesus, que a gente saiba defender a vida. Tantos líderes religiosos que não defendem a vida. Essa semana eu tive o desprazer de estar num encontro em que o padre disse que as pessoas que defendem a vacina são os que estão aí pagando para que as pessoas, para que meninas abortem. Veja, uma irresponsabilidade completa no sentido de trazer dois assuntos tão diferentes sem nenhuma reflexão, mas que a gente saiba, Senhor, superar isso, nos tornarmos anunciadores de fato de tua palavra, de tua verdade, de tua justiça e do teu amor. Rezemos ao Senhor. Senhor, ensina-nos a amar. Rezemos também e peçamos ao Deus da vida que ilumine, que encoraje o testemunho da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Que nessa campanha da fraternidade, ao tratar ou defender o diálogo, vem sendo, até mesmo pela própria igreja, ou segmentos da própria igreja, se posicionando contrário à ação, né, e uma ação que já vem acontecendo há mais de 50 anos, que é a campanha da fraternidade, né, a cada ano com temas específicos, com questões relacionadas à realidade brasileira e latino-americana. Então, que o meu pedido a Deus é que Ele possa encorajar a ação da CNBB, que seja sempre sensível à realidade da vida do povo, numa relação de uma igreja em saída, numa relação entre a fé e a vida. Por isso, pedimos. Senhor, ensina-nos a amar. Pedir que o Senhor derrame a sua misericórdia também sobre os profissionais de saúde, né, os médicos, os enfermeiros, principalmente aqueles que estão dentro dos leitos de UTI, naquela batalha, tentando salvar vidas e se desgastando, tanto físico quanto emocionalmente, que o Senhor possa derramar misericórdia dele sobre cada um,
sobre as famílias que têm pessoas acometidas desse vírus, né, nesse momento. Nós o expedimos. Senhor, ensina-nos a amar. Leia a prece da companheira Eliana, que possamos ser exemplos de caridades em vez de sermos colecionadores de ódio e racismo. Rezemos ao Senhor. Senhor, ensina-nos a amar. Convido a todos e a todas aqui para que a gente possa rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Deus paz, saúde, força para continuar nas nossas lutas, nossas batalhas e bênçãos e a acolhida das nossas preces pelo Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa Assim na Pão nosso, perdoar assim como nós perdoamos a Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Maria, convosco. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabrina. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Lindas meninas, parabéns. Convidar o companheiro Pedro novamente para cantar nosso canto de envio, nosso canto final, e agradecer novamente em nome meu e da Sabrina, da PJMP do Piauí, do PI do Pernambuco, por participarem conosco desse momento de conversa e de oração. É nóis. Pedro. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia as oprimidas, uma só voz, a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia as oprimidas, uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter correntes, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, com nossa voz a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, com
numa só voz a liberdade irão cantar. Amém, axé, auerê, aleluia, oxente, e até o próximo encontro. Até, graça e paz a todos. Muito obrigada, gente. Até o próximo.